Oi pessoal, agora vamos resolver a questão 20. Uma empresa que fabrica sobremesas recebe uma encomenda de docinhos para uma festa de casamento, a fim de ser entregue no prazo de 3 dias. No primeiro dia, a empresa produziu 2/5 da encomenda. E no segundo dia, mais 3/7. Verificou-se que ainda faltam 42 docinhos para ser feito no terceiro dia. Se o custo de cada docinho foi 40 centavos ou 0,40 de real, tanto faz aí, qual o valor a ser pago por toda a encomenda? Tudo bem, vamos lá. A princípio, vamos separar a situação pelos dias. São 3 dias, então digamos que aqui seja o nosso primeiro dia, certo? Aqui seja o nosso segundo dia. E por fim, aqui seja o nosso terceiro dia, certo? Agora só deixa eu separar isso daqui, gigante demais. Então vamos lá, esse aqui vai ser o nosso primeiro dia, aqui a situação no nosso segundo dia, e aqui já é o suficiente. Vamos lá. A questão nos diz que no primeiro dia a empresa produziu 2/5 da encomenda. Então eu vou escrever isso assim, tá? Só deixa eu mudar essa cor também. E vamos lá. Aqui temos 2/5. 2/5 da encomenda. Eu vou colocar assim, da e um E maiúsculo, que significa encomenda, certo? E no segundo dia, 2/5, né? No segundo dia, a empresa fez mais 3/7. Mais 3/7 de quê? 3/7 da encomenda. Então, vamos lá. 3/7 da encomenda. Ah, não está no texto, mas isso aí está implícito, certo? Então, dá encomenda. E no terceiro dia, ainda faltam fazer o quê? 42 docinhos, certo? Então, vamos lá. Cadê? Aqui fica 42, certo? Então, a primeira coisa a se fazer aí é verificar o seguinte: verificar qual é a fração literalmente correspondente à confecção aí, no caso da encomenda, certo? Nesses 2 primeiros dias. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Somar essas duas frações. Vamos ter, então, 2/5 mais 3/7. 2/5 mais 3/7. Certo? E agora a gente faz essa soma. Aqui, a princípio, devemos notar que são a soma com denominadores diferentes. Então, vamos ter que fazer o quê? Calcular o nosso MMC, certo? Então, vou fazer aqui abaixo mesmo. Vou logo repetir essa operação que é soma. E vamos calcular o nosso MMC. Vou fazer aqui no canto direito mesmo. Mas, se vocês observarem, como o 5 e o 7 são números coprimos, logo o MMC vai ser a multiplicação deles dois, certo? Mesmo assim, eu vou fazer aqui do lado. 5 e 7. Aí temos a nossa barra aqui e vamos calcular. Primeiro aqui a gente começa dividindo por 5. Então aqui vai ser 1. Aqui eu repito 7. E agora a gente vai ter que dividir por 7. Aqui eu repito 1. E aqui vai ser 1. Quando a gente passa a barra, a gente tem que multiplicar o 5 vezes o 7. E isso daqui vai nos dar exatamente o quê? 35. Esse é o nosso MMC. Então aqui eu vou ter 35, certo? Depois disso, a gente tem que recordar que
temos que pegar o nosso MMC e fazer o quê? Dividir por cada denominador e depois a resposta a gente vai multiplicar por cada numerador, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 é exatamente o quê? 7. 7 vezes 2 vai nos dar 14. Então aqui vamos ter 14. Mas, aí vamos lá de novo. 35 dividido por 7 é exatamente o quê? 5. 5 vezes 3 é exatamente 15, certo? E com isso, a gente continua e vamos somar os numeradores. No caso, 14 mais 15. Isso vai nos dar exatamente o quê? 20. Só deixa eu ajustar isso daqui. 29, certo? Então, vamos ter 29 sobre... Só deixa eu melhorar isso. Sobre o nosso 35. Vou colocar aqui do lado mesmo, certo? Então, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 29 sobre 35. Traduzindo isso, a gente tem que, nesses 2 dias, foi feito 29 partes, ou melhor, foram feitas 29 partes das 35 que temos no total, certo? Podemos observar isso assim, tudo bem? Então, o que a gente deve notar agora? Quantas partes estão faltando para completar o nosso total? Já que nesses 2 dias foram feitas 29 partes dessa encomenda. Ah, Dilson, faltam 6, é exatamente o que falta. Ou seja, se está faltando 6 partes da 35, essas 6 partes terão que ser feitas no terceiro dia. Ou seja, o nosso 42 ali, a quantidade de 42 docinhos, é literalmente correspondente à fração que resta para completar esse tudo, que é 6 sobre 35. Então, isso significa que esse 42 aqui do cinza é equivalente a essa fração 6 partes de 35 partes que temos no nosso total, certo? Sabendo disso, a gente tem condições agora de descobrir quanto vale uma parte. Uma parte de quê, Adilson? Uma parte da encomenda, certo? Tudo bem? Aí, como devemos fazer isso para descobrir quanto é que vale uma parte da encomenda? Devemos simplesmente pegar o 42 e dividir pela quantidade de partes que a gente tem aqui. Ou seja, quando a gente dividir 42 por 6 partes, né, de 35, quando a gente dividir 42 por 6, vamos ter quantos doces vale cada parte. Aí vocês podem me perguntar, como assim, Edilson, parte? Eu estou me referindo a observar uma situação onde a gente tem um determinado retângulo. Essa figura aqui vai ficar horrível, tá? Deixa eu ver se tem algum aqui que possa me ajudar. Deixa eu verificar isso. Sim, essa. Então, vamos lá, vamos lá. Vou trazer para o mesmo. Deixa eu ajustar isso daqui. Vamos. Tudo bem. Pronto, ajustado. Boa. Tudo bem, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu logo apagar isso e trazer aquele retângulo em figura, certo? Na cor azul, tudo bem. Então vamos colocar ele aqui, ó, certo? Digamos que esse seja o retângulo que represente o nosso total de partes, certo? Então, dentro desse retângulo, a gente pode simplesmente dividir ele em várias partes, desde que essas partes sejam iguais, certo? Aí vou colocar uma reticências aqui porque são 35 partes e não é interessante dividir aqui as 35 partes, certo? Então só vou colocar algumas para que vocês tenham uma noção do que está ocorrendo aqui, certo? Então o intuito aqui é descobrir uma parte dessa. Porque quando a gente descobrir uma parte dessa,
basta multiplicar pelo total de partes que a gente tem aqui, que a gente já sabe que é 35, o nosso total, certo? Então, para descobrir literalmente uma parte, o que que a gente tem que fazer? Eu acabei de dizer, né? A gente vai pegar a quantidade de docinhos que a gente tem no terceiro dia e dividir por 6, que é literalmente a quantidade de partes que representa 42 docinhos, certo? Então, fazendo essa divisão de 42 por 6, vamos ter literalmente segunda tabuada, quantos docinhos? 7, certo? Então, isso daqui ó, é igual ao quê? A 7. Mas 7 o quê? 7 docinhos, certo? Tudo bem? Então, aqui temos 7 doces. Isso significa o que, Adilson? Significa que cada parte dessa equivale a 7 doces. Então aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, assim por diante. Aqui também é 7, aqui é 7, aqui é 7, certo? Tudo bem? Só que a gente não precisa fazer isso porque a gente já sabe que tem no total 35 partes por conta do nosso denominador. Então basta pegar esse 35 e multiplicar pelo valor pela quantidade de doces, né, que vale cada parte, que no caso é 7 doces. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, continuando, vou fazer isso aqui do lado, tá? Continuando, vamos ter o seguinte: vamos ter a quantidade de partes, né, que é exatamente 35 partes nesse retângulo aí. Suponhamos que a gente esteja olhando como se fosse um retângulo, certo? Digamos que seja uma caixa gigante com vários compartimentos, onde um compartimento desse comporta 7 doces, certo? Então temos 35 compartimentos e para cada compartimento temos o total de 7 doces. Então agora a gente vai ter que fazer essa multiplicação aqui, certo? Então deixa eu puxar isso aqui para o canto, fazer aqui mesmo. 35 vezes 7. Aí 5 vezes 7, 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 3 dá 21, mais 3, 24. Então vamos ter 200. Vou colocar aqui do lado mesmo. 200. Isso aqui vai ser igual a 245 o quê? Doces ou docinhos, certo? Esse é o total de doces que a gente tem nessas 35 partes, certo? Então, acabou a questão? Não. Por que não acabou? Porque agora eu descobri a quantidade de doces que a gente tem. Porém, a questão pergunta qual o valor a ser pago por toda a encomenda, sabendo que cada docinho vale 40 centavos. Então a gente vai pegar os 245 doces e vai multiplicar pelo valor de um doce, que é 40 centavos, certo? Então, para finalizar, temos agora o seguinte, só deixa eu colocar isso assim, para finalizar a questão, vamos ter literalmente que multiplicar a quantidade de 245 doces pelo valor correspondente de um doce, que é 0,40, e se vocês preferirem, basta multiplicar por 0,4. Vai surtir o mesmo efeito, certo? Então aqui vamos multiplicar por 0,4, tudo bem? Então fazendo essa multiplicação aqui, depois que a gente fizer isso, vamos descobrir o quê? Vamos descobrir a quantidade de reais que foi gasto, certo? Eu vou até fazer assim, eu vou deixar aqui embaixo esse valor que a gente descobriu, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, vamos ter 245 vezes 0,4 ou 0,40, tanto faz aqui. Para evitar mais contas, eu vou fazer literalmente usando 0,4. A resposta é a mesma? Sim, a resposta é a mesma, certo? Então, agora vamos lá. Vamos fazer 4 vezes 5. Isso vai dar o quê? 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. E agora a gente vai multiplicar por 0. Então aqui vai ser 0, 0 e 0. Passamos a barra, sinal de soma. Aqui vai ficar 0. Aqui 8.
aqui 9. Esse zero nem precisava colocar, mas vamos colocar, tudo bem? Então, agora a gente tem que observar o quê? No caso, a quantidade de casas que a gente tem aqui, ó, após a vírgula. Identificar a vírgula desse número que está no final dele, certo? E, como aqui a gente tem uma casa após a vírgula, a gente vai ter que puxar essa vírgula para a esquerda, uma casa, certo? Então, no final das contas, o número que vai ficar aqui vai ser o quê? 98,0, que é a mesma coisa que 98, certo? Ou seja, a nossa resposta aqui ó, vai ser literalmente 98. Mais 98 o que, Adilson? 98 reais, certo? E com isso a gente finaliza mais essa questão, onde o nosso gabarito vai ser literalmente a letra C. Como o vídeo ficou um pouco grande, porque eu ainda estou me adaptando a essa nova forma aqui de fazer questões, aí vocês podem colocar na velocidade 2 e detonarem a questão, certo? Com isso a gente finaliza mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer seus comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.